Estamos aqui na praça, onde encontramos uma estátua do Jan Hus, e eu vou pedir ao meu cunhado Nuno para ele nos explicar brevemente o que é que a estátua significa. Esta estátua foi construída no princípio do século XX e ela representa Jan Hus com os mártires do movimento hussita, e ela representa em grande medida a identidade do povo checo. E debaixo da estátua pode-se ler: a verdade prevalecerá, que era um dos lemas de Jan Hus, que a verdade do Evangelho tinha que ser pregada e essa verdade prevaleceria sobre todo o resto, portanto, no final da história. Mais à frente nós podemos ver a igreja de Nossa Senhora de Tin, que não teve sempre este nome. Antes era uma igreja hussita, mas depois do Império Austríaco ter tomado conta da Boémia em 1620, ela foi transformada numa igreja católica. E há um pormenor, por debaixo da imagem de Maria, há uma concavidade. Nessa concavidade estava o cálice dourado. O cálice dourado é o símbolo da igreja hussita, porque um dos princípios do movimento hussita era o sacerdócio universal de todos os crentes. Portanto, o cálice da ceia era estendido a toda a congregação e não apenas aos clérigos. Mas quando os católicos chegaram, eles derreteram o cálice dourado e fizeram uma estátua de Maria e retiraram os hussitas desta igreja. E isto permanece até hoje, e como eu penso um exemplo do cativeiro, Lutero falava do cativeiro da Babilónia, talvez o cativeiro da República Checa terminará quando um dia se voltar a colocar ali o cálice e o Evangelho estiver acessível para toda a gente. Estamos na Capela de Belém, lugar associado a Jan Hus, e o meu cunhado Nuno vai-nos falar um pouco sobre uma reforma injustamente esquecida, porque antes da reforma protestante houve a reforma de Jan Hus na República Checa, e queríamos conhecer um pouco mais acerca dela com o Nuno. Nuno, o que é que explica que Jan Hus seja tão esquecido? Talvez pelo facto de ter sido queimado vivo. Estamos a rir, mas isso não tem graça nenhuma, mas talvez pelo facto de que a seguir a Jan Hus vieram as guerras hussitas e o movimento militar acabou por entre aspas, afogar o movimento espiritual. E eu penso que esse foi o grande lado negativo da reforma hussita, foi o facto de não se ter conseguido manter o lado espiritual, mas ter sido transferido para uma questão mais política ou militar, que envolveu as pessoas, a guerra, e a guerra é sempre negativa, e o coração, o ênfase das ideias de Jan Hus acabaram por se perder na guerra. Penso mais por isso. Se tu tivesses de resumir acerca de Jan Hus e o movimento a que ele deu origem a alguém que nunca ouviu falar ou que não tem um grande conhecimento, o que é que tu dirias? Jan Hus era o reitor da Universidade de Praga, e Jan Hus bebia das ideias de João Wycliffe na Inglaterra, que basicamente se assentavam no sacerdócio universal dos crentes, ou seja, que a Igreja, a comunhão não estava limitada ao clero, mas que todos os cristãos tinham direito a participar da ceia, portanto estar em comunhão plena com Cristo. E quando ele apanhou essas ideias e começou a transmiti-las em checo para o povo checo, que era dominado por uma elite germânica e católica, essas ideias tiveram muita aceitação, porque as pessoas queriam isso, queriam ser integradas em algo e poder ser integradas no corpo de Cristo. Isso era um privilégio muito grande. Tu hoje és um português a viver na República Checa e, portanto, tens-te tornado próximo da realidade do país onde estás. Como é que tu explicas que as ideias de Jan Hus hoje pareçam tão esquecidas na própria República Checa e pela Europa fora, que parece tão ignorante acerca da vida deste homem e da importância que ele teve? Bem, há dois momentos que são chave, eu penso, na história deste país. O primeiro é esse, em meados do século XV, quando por exemplo, esta capela que vocês podem ver tinha ao domingo cerca de 3 a 5 mil assistentes. Portanto, foi um movimento que se espalhou com muita força pelo país e que foi suprimido pela Guerra Hussita. E depois, mais tarde, no século XVIII, por volta de 1750, quando se dá o avivamento na Morávia, e outra vez suprimido pelo catolicismo, e os irmãos morávios são obrigados a fugir para a Alemanha e encontrar abrigo com Zinzendorf. E eu penso que esses dois momentos são chaves para a compreensão da República Checa, porque
o catolicismo e aquele catolicismo concreto acabou por suprimir algo que era de Deus e acabou por tornar os checos um pouco cínicos em relação à fé, não é? E isso fez com que as pessoas perdessem esperança no cristianismo. E depois, com todos os tumultos do século XX, as invasões nazis e as invasões comunistas, o que acabou por acontecer foi que a República Checa se tornou um dos países mais ateus do mundo. E essa realidade é bastante triste, porque não era suposto acontecer assim. Tu, como cristão, vivendo no coração da Europa, num lugar com tanto significado espiritual como este, à sombra da figura de Jan Hus, qual é um dos teus desejos enquanto cidadão atual na República Checa, no centro da Europa? O que é que te move em relação ao teu testemunho enquanto cristão? Isso seria, quer dizer, em última análise, seria um bocado demasiado ambicioso, porque eu gostaria de ver as ideias de Jan Hus e as ideias do Nosso Senhor Jesus outra vez em plena força neste país. E é uma ambição demasiado grande, mas eu penso que é uma ambição que começa por passos pequenos, com a nossa família, com o testemunho da nossa família, com tentarmos viver a nossa fé dentro de casa e também no meu local de trabalho, tentar ser sal e luz, com princípios, com a minha fé aplicada à vida, no dia a dia, e tentar espalhar o amor de Deus em cada oportunidade que tenho. Mas confesso que não é fácil. Última pergunta: como é que as pessoas que estão a ver este vídeo o que é que elas podem pedir a Deus para vocês, para a família Soares, para ti, para a Sara, para a Joana, para a Júlia, para a Luísa, para o José e para a Teresa? Que nos dê perseverança. Eu penso que é uma palavra muito presente no Apocalipse e eu penso que é um substantivo que pode definir os últimos tempos, porque Jesus disse: aqueles que perseverarem até ao fim herdarão uma série de coisas. E eu penso que nós estamos a viver os tempos da perseverança, que é uma palavra que no original significa sofrer com paciência. E eu penso que nós estamos a viver um tempo em que os cristãos precisam de aprender a sofrer com paciência para podermos alcançar aquilo que nos está proposto, e que nós tenhamos essa capacidade dentro de nós de sofrer com paciência, para que aquilo que nós estamos a semear com lágrimas possamos colher com alegria. Então não se esqueçam, orem pela família Soares. Então, esta capela foi doada por dois homens influentes da cidade de Praga, foi doada para ser uma capela de adoração, e este terreno era um pomar, portanto, há algo sui generis nesta capela, que é um poço dentro da capela. Penso que não existe em mais nenhuma igreja no mundo inteiro um poço dentro de uma capela. Eu acho que ele é uma imagem quase profética de João 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana no poço e disse: se me encontrares, verás que de mim fluirão fontes de água viva. E eu penso que este é um bom lembrete para nós, que precisamos sempre ir à fonte, e o Senhor Jesus é a nossa fonte, e que nele nós encontramos sempre a água viva. Estas três paredes que se encontram aqui à volta, elas estavam escondidas porque no século XIX a capela ruiu e foram construídos apartamentos aqui. E só já em 1950, sob a influência comunista, é que os apartamentos foram destruídos e foi mandado reconstruir-se a capela novamente. Portanto, todas estas coisas estiveram escondidas durante alguns anos, e neste momento nós podemos olhar para elas outra vez. Ali é o púlpito onde Jan Hus e outros pregadores da Reforma Checa pregavam. Ali em cima é o oratório. Este oratório tem uma ligação direta a uma casa que fica aqui atrás, e diz que a esposa do rei Venceslau costumava vir ouvir as pregações de Jan Hus às escondidas, e ela entrava por aquela porta e ficava ali escondida a ouvir as ideias do grande pregador. Lá ao fundo, na parede norte, nós podemos ver a imagem de Jan Hus a ser queimado em Constança. Quando ele apresentou as suas ideias, a Igreja Católica, naturalmente, como fez com outros, rejeitou essas ideias, e Jan Hus obteve um salvo-conduto do Papa para ir a Constança, na Alemanha, a defender as suas ideias. Só que esse salvo-conduto do imperador não foi respeitado, e Jan Hus foi apanhado à traição e acabou por ser queimado vivo, porque não se retratou das suas ideias. E se vocês virem em cima, no chapéu dele, ele tem demónios a dançar, porque ele foi tido como um herege. É interessante estar na presença desta imagem e pensar neste homem, e pensar no preço que ele pagou para que nós pudéssemos usufruir da liberdade que temos hoje na nossa fé.
e podermos usufruir do acesso direto a Cristo. E alguém disse que o sangue dos mártires é o combustível da Igreja, e nós devemos muito a este homem. Martinho Lutero, ele próprio bebeu das ideias de Janus, e outros grandes reformadores acabaram por receber dessas ideias também e por influenciar toda a Europa daquela altura e a Europa moderna também. Esta é uma imagem de Jan Žižka. Jan Žižka era um homem nobre checo que nas guerras hussitas tomou o comando das tropas checas contra os germânicos sob o estandarte do cálice dourado. O cálice dourado era o símbolo da Igreja hussita, porque representava, portanto, a comunhão das duas espécies, ou seja, o pão e o vinho, estava acessível a todos os cristãos. Nesta última parede nós podemos ver alguns cânticos que eram cantados na altura, e uma das músicas diz: "Levanta-te, ó grande Praga". E essa é a nossa oração também, presente sempre nesta cidade, enquanto filhos de Deus nesta cidade, que esta cidade se possa levantar e possa expressar tudo aquilo que Deus tem para ela, que ela seja uma porta para o mundo. Praga, ou a palavra Praha, em checo antigo, significa soleira da porta. E a rainha que fundou a cidade de Praga, o desejo dela era que Praga fosse uma porta aberta para o mundo. E, de facto, quem visita Praga fica com essa impressão que é uma cidade que é cruzada por muitas etnias, povos e culturas. E o nosso desejo é que Praga seja uma porta do Evangelho para o mundo e que ela possa brilhar como brilhou nos tempos de Janus, dos irmãos morávios, e que as sementes da Reforma Checa possam florir outra vez neste país.